O chamado Pacto Colonial foi como ficou conhecido a relação de comércio entre a metrópole e suas colônias, no período das colonizações europeias na Idade Moderna. Ocorreu ao longo dos séculos XV ao século XVIII, de uma forma geral, dentro do chamado antigo sistema colonial, onde as Américas eram colônias sendo dominadas e exploradas pelas metrópoles europeias, Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Assim, o Novo Mundo passou a ser fonte de abastecimento de sua economia. Para entender o Pacto Colonial, é preciso entender a lógica do mercantilismo, que foi a maneira com que a coroa portuguesa conseguiu maiores ganhos, atraindo para si a maior quantidade possível de metais preciosos, alcançando esse objetivo através de medidas protecionistas, como a proibição da entrada de bens manufaturados estrangeiros, estimulando a exportação de manufaturas para alcançar uma balança comercial favorável e, assim, ter lucro. O Pacto Colonial consistia no exclusivismo, o que significava que a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole, ou com os mercadores que interessassem a Portugal. Essa era uma medida para impedir que os navios estrangeiros comercializassem os produtos para vender e lucrar na Europa. A metrópole também tinha um grande controle sobre o mercado brasileiro. Era uma forma de impedir que produtos que a metrópole não produzia chegassem nas colônias. Assim, Portugal, a metrópole, conseguia obter grandes lucros, e esse exclusivismo tinha algumas formas como arrendamento, exploração direta pelo Estado e criação de companhias privilegiadas de comércio. Foi neste contexto que o Brasil se tornou totalmente refém e dependente da coroa portuguesa. Foi o exclusivismo o grande motivo para a transferência das riquezas do Brasil para Portugal. Os preços dos produtos poderiam ser impostos pelos mercadores portugueses, sendo o que eles achassem melhor. Mas essa prática era evitada, a fim de não desestimular os colonos a continuarem produzindo, já que haviam vindo de Portugal para tentar construir uma vida melhor, tornando-se ricos. O excedente econômico, uma parte pelo menos, era dividida para que os colonos reinvestissem na produção colonial e para sustentar seus luxos. A produção na colônia era realizada pela mão de obra da população nativa, ou seja, dos indígenas e posteriormente pelos escravizados negros vindos da África. O Pacto Colonial foi uma prática que vigorou não só em Portugal e na Espanha, mas também na Inglaterra e suas colônias americanas, e foi um dos principais motivos de revolta dos colonos que acabou levando ao processo de independência dos Estados Unidos, assim como no caso português. Diversos produtos fizeram parte desse sistema de exploração, como o pau-brasil, a cana-de-açúcar e minérios como o ouro. O fim dessa relação ocorreu somente em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, quando Dom João assinou uma carta régia, onde o Brasil deixava de comercializar somente com Portugal. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi o Pacto Colonial. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus.